Levanta as tuas mãos aos céus, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Essa não é apenas uma casa, essa é a habitação do teu Espírito, Senhor. É um templo, é um lugar para a tua glória, é um lugar para a exaltação do teu nome, é um lugar consagrado para isso, Senhor. É a tua casa, é a igreja do Deus vivo. Mas, Senhor, tudo isso aqui é só um prédio, uma estrutura. A igreja somos nós, o teu povo, Senhor. E o Senhor nos separou para ser a habitação do teu Espírito, morada do Espírito Santo. E eu peço que o Espírito Santo agora, da verdade, nos guie em toda a verdade. Fale conosco. E, Senhor, ministra o nosso coração. Em nome de Jesus, se você crê e concorda, diga amém. Eu quero ir ao livro de Lucas, capítulo 4, versículos 17 até versículo 20. Essa é uma história, alguns dias atrás eu ministrei sobre isso, Jesus de Nazaré. E essa é exatamente a cidade onde Jesus foi nascido, onde ele nasceu. Uma cidade onde ele não era conhecido como o Filho de Deus, ele era conhecido como o filho de José. As pessoas conheciam seus irmãos, suas irmãs. E o fato é que Jesus, quando foi a Nazaré, não pôde fazer muitos milagres, porque essa foi uma cidade que não o recebia, crendo que ele era o Filho e o Messias, o Filho de Deus e o Messias. Mas Jesus decidiu inaugurar o ministério dele exatamente na cidade onde ele nasceu, exatamente no lugar onde as pessoas não o viam com bons olhos, mas Jesus foi a esse lugar para fazer a inauguração do seu ministério. E a Bíblia diz que ele entrou numa sinagoga e foi-lhe dado, parte da Bíblia foi-lhe dado o livro do profeta Isaías para que ele lesse. Você precisa lembrar que não estava escrito no mesmo formato que está aqui. Jesus recebeu um rolo, não tinha versículos, não tinha numeração, apenas estava escrito o texto do profeta Isaías. E a Bíblia diz então, a partir do versículo 17 de Lucas capítulo 4, que foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, se assentou, e na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. É muito interessante, porque se você tem uma Bíblia com você na tua casa, se você é um homem ou uma mulher de Deus que lê a Bíblia, você vai ver que Jesus parou antes de que o texto se completasse, pelo menos na formatação que nós temos hoje. Na verdade, eu quero dar uma olhadinha com você, então eu queria que você me acompanhasse, não precisa abrir, mas eles vão projetar aqui o texto que Jesus leu, registrado lá no livro do profeta Isaías. Isaías 61, de 1 a 2, diz assim: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Aqui Jesus parou. E aqui ele fechou o livro, aqui ele entregou, mas o texto continua dizendo: e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Por que será que Jesus se deteve antes de contar para todo mundo que havia um ano de graça e um dia de vingança? Por que será que Jesus, naquele dia, quando ele inaugurou o ministério dele, ele simplesmente suprimiu essa parte? Ele diz, não é que ele escondeu, ele simplesmente, lembra, a leitura está corrida, ele parou até ali e ele não continuou. Por que será que Jesus não continuou dizendo que além do ano da bondade, também haveria um dia da vingança? É muito interessante porque, embora Jesus não tenha feito isso, seus discípulos fizeram. Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala um pouco disso na sua carta, lá em 2 Pedro, no capítulo 3. Pedro vai começar dizendo, 2 Pedro 3,6, ele vai dizer assim: e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. É muito interessante porque Pedro começa falando, lembrando que um dia houve um dilúvio. Ele começa a lembrar, nesse texto, que um dia o mundo foi totalmente destruído.
E a Bíblia explica por quê, lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, dos versículos 5 a 6, diz assim: o Senhor viu a perversidade do homem, viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre para o mal. Então a Bíblia diz que então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e isso lhe cortou o coração. É muito interessante como o apóstolo Pedro, para explicar o dia da vingança do nosso Deus, ele começa dizendo: olha, há muitos e muitos anos atrás, Deus destruiu a terra com água. E ele fez isso porque a maldade cresceu tanto, a maldade proliferou tanto, os pensamentos das pessoas não tinham um tiquinho de bondade. Todo pensamento era para o mal e somente para o mal. Então Deus decidiu destruir a terra com água. Quantos já ouviram a história do dilúvio? Você já ouviu a história do dilúvio? Você já viu o filme do dilúvio? Que não tem nada a ver com a Bíblia, mas aparece lá. E a Bíblia diz que isso cortou o coração de Deus. Então, Pedro explica isso, mas ele continua, porque ele não quer apenas falar do dia da vingança, ele também quer explicar o ano aceitável. Então, no versículo 7, ele diz: pela mesma palavra, o céu e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Olha, que ele pulou da água e foi para o fogo. Antes de explicar o dia, o ano aceitável, ele vai falar um pouco sobre esse dia da vingança. Então ele diz: pela mesma palavra, o céu e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então ele diz: ei, a terra foi destruída por água, por causa da maldade dos homens, mas chegará um dia que a terra será destruída pelo fogo. Não sou eu que estou falando, é o que a Bíblia está falando. A terra outra vez será totalmente aniquilada e totalmente destruída, e isso será, a Bíblia diz, para o juízo e para a destruição dos ímpios. Diga comigo: o ano aceitável. Diga comigo: dia da vingança. Olha, Pedro, ele está fazendo uma preparação para explicar o ano aceitável. Quantos aqui são agradecidos que é um dia de vingança e um ano de bondade? Já percebeu isso? Que para um dia de vingança nós temos 364 dias de bondade. Diga comigo: Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Pedro continua, versículo 8 até 9, ele diz: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você percebeu por que, quando nós lemos o texto do dilúvio, fala que cortou o coração de Deus? Porque Deus não deseja que ninguém pereça, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Por que é que Deus não tem 365 dias de vingança e apenas um dia de bondade? Porque esse não é o caráter de Deus. O caráter de Deus é que Ele é bom. E Ele simplesmente, às vezes as pessoas falam: mas estão falando que Jesus vai voltar? Fala 2000 anos que estão esperando Jesus voltar. Esse Jesus não volta muito. O que está acontecendo? Não volta nunca? Está respondido aqui. Para Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Deus simplesmente ainda está esperando pelo seu arrependimento. Põe a mão sobre o teu coração. Deixa eu te dizer isso. Deus te ama tanto. Deus ama tanto você. Corta o coração de Deus pensar que Ele vai viver a eternidade sem você. Corta o coração de Deus pensar que você não vai encontrar o arrependimento. Corta o coração de Deus pensar que um dia, quando for executado o juízo, você faça parte disso. E é por isso que a Bíblia diz que Ele está nos dando tempo. Quantos são agradecidos por isso? Na época do dilúvio, a terra chegou a um nível de maldade, Deus decidiu destruí-la. E a verdade, meus irmãos, é que a gente precisa concordar aqui que nós estamos numa direção onde a maldade está em franco crescimento. Eu não preciso provar isso para você.
O noticiário prova isso para você. Eu não preciso... Quantos aqui têm filhos? Eu não preciso provar para você. Eu tenho certeza que você é preocupado em guardar o teu filho. Todo pai hoje se preocupa, às vezes até de deixar o filho com um parente. Porque a maldade está crescendo. Ela está aumentando cada vez mais, ela não está diminuindo. E vai chegar o momento em que a terra será novamente purificada. E a Bíblia diz que dessa vez pelo fogo. Irmão, só existem 3 coisas que limpam a maldade da terra. Só existem 3 coisas que limpam a maldade da terra. Há uns anos atrás, não é uns anos atrás, há muitos e muitos anos atrás, passou rápido demais, eu não vi. E as minhas filhas eram pequenas, e as filhas do pastor Skip também, os filhos do pastor Skip também eram pequenos. Nós fizemos uma viagem juntos. Fomos para uma praia no litoral aqui de Santa Catarina. Ele no fusquinha dele, tinha uma mala na frente, amarrado com arame. Eu no meu ninho atrás. E nós fomos para a praia. E chegamos lá, as crianças estavam loucas para ir para a praia. Nós fomos, a praia era muito feia, muito ruim. Por isso eu decidi nem falar o nome da cidade. Que eu não quero queimar o filme de ninguém. E na praia... Quando a gente brincou um pouquinho ali, nossos filhos ficaram tudo sujos de piche. E tinha aquelas pelotas de piche. Alguém já foi numa praia que tinha piche? Eu acho que eu fui num piche que tinha praia. E sujou meus filhos, mas sujou todo mundo. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, nós vamos precisar... Eu falei, Skip, vamos comprar querosene. Vamos no posto, vamos comprar querosene. A gente precisa limpar as crianças com querosene. Eu não sabe. Você limpa piche com o quê? Para mim, eu pensei, removedor, querosene, gasolina, thinner. E eu pensei, o que pode ser um negócio que vai causar menos problema aqui? E eu pensei, querosene é menos agressivo. Foi o que eu pensei. Mas no caminho, a gente encontrou uma pessoa ali, e ela falou, seus filhos se sujaram na praia? Sim, olha, passa óleo de soja. E depois lava eles com sabão. E aí, que você não sabia, foi uma dica do YouTube essa para você, tá? Aí, fomos lá, pegamos óleo de soja, passamos nas crianças, botamos dentro do tanque, esfregamos com bucha, não, como é que é o negócio? Uma esponja, limpamos as crianças todas. Gente, ficou novinha em folha. Criança novinha em folha, devolveu a criança novinha em folha. Irmãos, existem 3 coisas que limpam a maldade na terra. 3 coisas. Uma delas é a água. O dilúvio mostra que Deus limpou a terra com a água. Outra coisa é o fogo. Deus vai limpar a terra do pecado com fogo. Só que o problema é que nem thinner, gasolina e querosene. Vai limpando, mas vai destruindo tudo. Mas existe uma terceira coisa que limpa o pecado do mundo e que não causa destruição: o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Pode dar um aplauso, é verdade. A água foi usada no dia do dilúvio, o fogo será reservado para o dia da vingança. Mas, meus irmãos, deixa eu dizer isso para você, nós estamos no ano aceitável do Senhor, nós estamos no ano da bondade de Deus, nós estamos debaixo do favor do nosso Deus. O ano do favor conta com isso, conta com algo que limpa o pecado sem destruir o homem. O ano do favor conta com o sangue de Jesus. Nós ainda temos tempo. Deus deseja que todos os homens cheguem ao arrependimento. Por isso ele enviou o Filho dele na cruz do Calvário, para que ele fosse sacrificado e o seu sangue pudesse nos purificar de todo o pecado. Quando João Batista batizou Jesus, antes de batizá-lo, ele o viu, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o discípulo de Jesus, João, ele disse: se andarmos na luz como ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O pessoal do encontro sabe disso. E eu vou dar uns spoilers aqui do encontro para quem não foi, que você pode ir. Mas eles sabem disso, que nós começamos o encontro falando da cruz de Cristo. Porque nada que nós façamos no encontro, nenhuma palestra, nenhuma dinâmica, nenhuma ministração, nada tem valor se não estiver fluindo da cruz de Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez. É por Ele, é para Ele, é por meio dEle, é Ele que fez, é Ele quem opera, é Ele quem cura, é Ele quem transforma, é Ele quem limpa, é Ele que nos perdoa de todos os pecados. É por isso que o apóstolo Pedro, na primeira carta dele, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículos de 18 e 19, ele diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus pais, pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem pecado. Cordeiro sem mancha e sem defeito. Essa noite eu quero concluir dizendo que no passado Deus não levou em conta a nossa ignorância. Os músicos podem já subir, por favor. Mas agora, vamos ler, se puder, projete para mim Atos 17, de 30 a 31. Diz assim, esse texto é muito lindo, ele diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Fica de pé comigo, eu quero orar com você essa noite.